camponesas do Vale do Rio Doce têm uma tradição de cantarem no trabalho. E algumas melodias muito simples e belíssimas, né? E, aliás, o Vale do Rio Doce, onde durante muito tempo vivia parte importante do povo Guarani, e essa gente foi removida de lá na época da ditadura militar, e a Vale beneficiou-se consideravelmente daquela remoção forçada de indígenas da região do Vale do Rio Doce. Mas ali você tem ainda pequenos produtores, pequenos agricultores, camponeses. E isso vai subindo pelo território mineiro. Muita gente foi afetada pela contaminação brutal do Rio Doce, também por obra da Vale, né? Os casos de Mariana e Brumadinho. Na Bahia também há essa tradição em algumas regiões, inclusive na fronteira com Minas, aquela região tão bem traduzida pelo genial João Guimarães Rosa. E lá também há essa tradição das camponesas que vão ao trabalho com algumas músicas genuínas, né, locais, as letras elas mesmas fizeram. E, inclusive, foi o canto das camponesas do Vale do Rio Doce que inspirou o Milton Nascimento quando fez ali a melodia do Cio da Terra, e depois o Chico Buarque colocou a letra. E a melodia é muito simples, né? Ele e o Chico Buarque, tanto na música quanto na letra, evitaram coisas muito rebuscadas, porque queriam falar exatamente desse espírito dos camponeses de Minas Gerais, da Bahia, e particularmente ali no Vale do Rio Doce. E a letra consegue expressar o que é a terra para essa gente. A terra. Terra que é motivo de violações, roubos, especulações, enriquecimento. Terra que é arrasada porque o futuro não importa, importa tirar o máximo possível. E na parte final da letra está lá um verbo que chama a atenção: afagar. Afagar a terra. Conhecer os desejos da terra. Porque há um cio. O cio da terra propicia a estação. E aí sim o resultado é fecundar o chão. E depois de fecundado e depois da produção, você tem outros versos que mostram como é essa relação dessa gente. Camponeses, pequenos agricultores, quilombolas, esses principalmente na Bahia. É quando eles dizem: forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Esse é o ato final, se fartar de pão. Um pouco à frente, roubar da cana a doçura do mel. Se lambuzar de mel. Esse é o ato final. Se lambuzar de mel. E o verbo afagar, usado de uma maneira genial, porque essa é a relação dessa gente com a terra. Eles afagam a terra. É vida. A água, a terra, o produto da terra. É vida. Essa é a vida. E exatamente nessas regiões, essa gente tem sido
atacada por alguns projetos econômicos. E principalmente, nós citamos aqui a Vale, porque o problema está principalmente com mineradoras. Nós tivemos, por exemplo, na Bahia, aliás, um caso pouco divulgado, importante, hein? Tanto que foi parar em uma corte inglesa. Estava a demora da justiça brasileira em resolver o problema. E foi parar lá porque a mineradora é inglesa. Tem capital inglês. E os acionistas, inclusive, querem saber o que está acontecendo. Em abril, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia interditou as atividades da mineradora. Mas a decisão pode ser revista, é uma decisão liminar. Não é definitiva. Mas o que ocorre ali chama a atenção pela complexidade. Porque você tem aquela gente naquela relação com a terra, afagando a terra, produzindo, como diz o Max Weber, para viver da mão para a boca, não é? Sem grandes ansiedades, sem grandes aspirações financeiras, materiais, mas comendo, bebendo, respirando, brincando, sofrendo privações. É uma gente muito pobre, mas não tem fome, porque produz a própria comida. E há cidades, uma delas na Chapada Diamantina, cidade de Piatã, no centro da Bahia. É um lugar, todo mundo sabe, a Chapada Diamantina é um lugar formidável, exuberante. E você tem ali algumas comunidades centenárias de quilombolas, por exemplo, como Bocaína, Mocó. Mas chegou uma empresa, a Brasil Iron. Eles, na verdade, pela maneira como se chamam, eles falam Brasil Iron. Bom, Brasil Iron. E aí aquele negócio, tá tudo lá naquela calma. Ainda há vestígios daquilo que foi visto pelo Guimarães Rosa, no norte de Minas, no sul da Bahia, até o centro da Bahia, em Goiás, ainda há vestígios do que o Guimarães viu. Mas, muito rapidamente, aquela realidade se transformou para muito pior. É preciso dizer. Então, um dia, naquela cidade, quem mora na cidade não tem muita perspectiva. Então, os jovens crescem e vão embora. Para Belo Horizonte, para Vitória, para Salvador, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Não importa, vão embora. Como, aliás, é um fenômeno que ocorreu com os pequenos produtores gaúchos, né? Chega um momento, a família cresce, a propriedade é pequena, e eles saíram, fizeram revoluções agrícolas nos cerrados, né? Em Minas, no Mato Grosso. Filhos de pequenos produtores. E lá você tem o sujeito que é o filho do comerciante, do cara que tem um boteco, tem uma farmácia e tal, e ele não tem emprego. Aí chega um grupo de gente bem vestida, de terno, gravata. Alguns não falam português, outros sim. São recebidos pelo prefeito e dizem, olha, queremos investir aqui tem ferro. E nós queremos investir aqui. E vamos fazer uma mineração verde. O prefeito quer saber, vai pagar imposto? Vai pagar imposto. Você vai arrecadar mais. Você vai arrecadar mais. O Beto Rebeck sabe disso. Então, o que acontece? O prefeito fica empolgado inicialmente. A população da cidade falou, opa, vai ter emprego.
E sim, tem emprego. Salários baixos, bem baixos. Mas é emprego, uma maneira de permanecer lá. Até aí, ótimo. Crescimento econômico, mais impostos, mais empregos. O problema é que a exploração do minério de ferro começou a produzir uma gigantesca poluição. Soterramento das nascentes de rios. Explosões que danificaram casas, afastaram os pássaros, levando uma reprodução imensa de insetos. Os pássaros assustados, um barulho inaudito, né? Literalmente inaudito. Nunca se ouviu aquilo. Aquela calmaria, de repente explosões, dinamites. Casas dos agricultores começaram a sofrer rachaduras. E o gravíssimo, contaminação da água. Quando a água é contaminada, a vida inteira daquela região é atacada. Sofre a terra, sofrem os animais, sofrem as pessoas. Porque a água é o que viabiliza a vida. A companhia britânica nega irregularidades ou dano ambiental. Insiste, faz uma mineração verde, movida a energia renovável e com uso menor de carbono. Olha, nosso método contribui para o combate ao aquecimento global. Aquelas expressões, aquelas frases que deixam muita gente comovida, né? E diz que encontrou uma reserva de ferro importante para o planeta. Porque esse recurso será utilizado, em parte, na construção de trens e carros elétricos. Olha só, carros elétricos. Como se carro elétrico fosse a solução ambiental equivalente a uma panaceia. A Defensoria Pública da União processou a empresa. A Defensoria, e aqui vale ressaltar, Defensoria, porque defende as famílias de pequenos agricultores da região. 80 famílias da região de Piatã não viram saída senão ir a Londres. Não eles, né? Representaram em Londres. E levaram até o tribunal inglês uma queixa formal sobre impactos ambientais, danos à saúde mental e física relacionados à operação da mina. Querem indenizações. A vida foi atacada. Houve essa decisão preliminar na Bahia, de um órgão do governo baiano. E aí o prefeito falou uma coisa interessante. Porque alguns jovens que finalmente encontraram emprego na região, não precisaram sair. Isso é muito bom, né? Não precisar sair, não precisar ir para Belo Horizonte, para Vitória, para Salvador, para Fortaleza, para São Paulo. Não precisam sair. Mas perceberam o quanto o trabalho é mal remunerado para uma empresa que ganha rios de dinheiro com minério de ferro. E o prefeito disse o seguinte: eu comecei a notar que a minha cidade, apesar dos impostos, ela seria arrasada. Por quê? A população vai triplicar, quadruplicar, quintuplicar. A vida, como a conhecemos, desaparecerá. E nós não temos a menor capacidade de acolher 3 vezes mais, 4 vezes mais gente do que há aqui. E aí o que se fará? Conjuntos habitacionais, como sempre precários.
E precisaremos de escolas e de hospitais, porque aqui há, para a gente que está aqui há. Mas não para uma população 3, 4 vezes maior. E os camponeses disseram que é uma história de 200 anos. Os quilombolas lembram que os rejeitos da mineração começaram a descer a montanha, soterraram as nascentes, por exemplo, do rio Bebedouro, que corta essas comunidades. E aí começou o assoreamento. Uma senhora, ali com águas límpidas, no seu terreno, falou, opa, vou fazer um pesque-pague. 3 metros de profundidade, coisa pequena. Comprou cano, bomba, cabo de energia. Poderia ampliar a lavoura. Mas a água começou a trazer os rejeitos. Soterrou o lago. E não sobrou nada, senão lama de minério. Acabou. Mas não acabou apenas o sonho ali de ter um lago que poderia aumentar a renda da família. Acabou com a água. O que vem agora é basicamente lama de minério. Uma senhora, numa outra cidade, disse que, de repente, naquele sossego, naquele ermo, naquela imensidão, barulhos estranhos, que foram aumentando, ficaram mais fortes. Eram explosões. E as paredes da casa dela começaram a rachar. E ela tem uma quase certeza, se isso continuar, a casa vai cair. Vai embora. Há um mapa de conflitos. Inclusive, a Fundação Fiocruz fez um trabalho muito bom, um levantamento a respeito de quantas áreas foram ou são atingidas. Caetité, Ilhéus, Licínio de Almeida, Malhada, Pindaí, afetando agricultores familiares e quilombolas. Atividade geradora de conflito, atuação de entidades governamentais, mineração, garimpo ilegal e siderurgia. Impactos, alteração no regime tradicional de uso e ocupação do território, contaminação ou intoxicação por substâncias nocivas. Mas um dia acaba o minério de ferro. O prefeito pensou nisso também. Tá, mas um dia acaba. E eu fico com a gente, com os conjuntos habitacionais, com a comunidade rural falida, destruída. Não há como produzir. A água estragada por décadas. E não tem mais imposto, porque acabou, a empresa foi embora, disse muito obrigado. E aí vem, segundo o levantamento Fiocruz, desertificação. Até como resultado das queimadas e desmatamento. Aqui não é desmatamento, não é o cara que vai lá, corta uma árvore, corta galho para usar como lenha. São máquinas que devastam áreas inteiras. E há registros de irregularidades na autorização, irregularidades na demarcação de território tradicional. Aliás, e os indígenas do Vale do Rio Doce, hein? Não basta dizer que eles foram vítimas da ditadura, isso todo mundo sabe. É preciso restituir o que lhes foi tirado. A terra, a água. Alguns foram aprisionados pela ditadura como animais enjaulados. Muitos foram mortos. Quem resistiu morreu.
E a Vale, por exemplo, que na época era uma estatal, se beneficiou disso. Um crescimento gigantesco de doenças não transmissíveis ou crônicas, fome e uma qualidade de vida pior, uma vida pior. Então, é interessante tudo que entra na discussão. É natural, o prefeito fala, pô, vão pagar imposto, os jovens vão ter emprego, vai crescer o consumo, novos negócios devem ser abertos, tudo isso é real, é verdadeiro. Mas a causa única, porque não é um desenvolvimento geral da sociedade local. Há uma causa, uma empresa. E um dia ela vai embora. Um dia ela não tem mais por que ficar. Ela vai para outro lugar onde foi encontrado minério de ferro. A Brasil Iron. E deixa a devastação. E essa gente não está querendo que a mineradora desapareça do mapa, inexista, que não haja exploração de minério de ferro. O que ela quer é que a água continue limpa, como sempre. E aqui, realmente, sempre foi. Que os pássaros continuem lá. Que seja possível plantar. E eles plantam para comer. Para que cada um possa comer. Para que não haja fome. Não há cálculos financeiros de crescimento material. Alguns até reclamam disso. Mas vejam o que disse aquela senhora. Ela queria Ela viu a possibilidade de um pesque pague. Entraria uma graninha a mais. E ela poderia plantar mais coisas. Para quê? Para abastecer a família, vizinhos. Um pouco vai para a cidade, leva uma verdura para a cidade. Essa gente ama a terra, afaga a terra. E não compreende um processo devastador, tão rapidamente devastador. E de repente, aparecem incongruências. Como é que adquiriu essa terra? A licença ambiental era para tudo isso? Basta uma declaração dizendo fazemos exploração verde de minério. E produziremos ferro e, portanto, seremos úteis para trens e para carros elétricos. Devemos ser exaltados. E parece até que essa é a preocupação, né? Nós estamos aqui, a contragosto, sofrendo, porque queremos carros elétricos. Ora, tenha paciência. E foi parar em Londres pela morosidade do judiciário tratar esse assunto. Mas vai tratar, ainda mais agora com essa decisão do governo baiano. Isso também será tratado aqui. Mas e depois? Porque são muitos casos. Nós citamos Minas Gerais e Bahia, mas são muitos casos parecidos. De quilombolas, pequenos agricultores, camponeses, que têm a vida arrasada. E aí vão para onde? Vão para as periferias das grandes cidades. Sem água, sem esgoto, sem trabalho, arranjando bicos, longe da terra que afagam, retirados de uma situação pobre, mas digna, decente, com comida, e lançados na miséria. Essa é uma das fontes, uma das usinas da gigantesca miséria que há no Brasil, meu caro Ronald Gimenez.
trecho de O Cio da Terra, Milton Nascimento e Chico Buarque, citados pelo Zaidan logo na abertura desse tema de abertura do Acontece, que vira podcast, é o Entendendo a Notícia, que já estará disponibilizado aí para você.